Olá pessoal, dando continuidade ao curso, né, sobre termos topográficos em anatomia veterinária, vamos abordar agora os termos cranial e caudal. Geralmente, como eu havia comentado anteriormente, os termos geralmente, na maioria das vezes, eles vêm em pares, né? Então, o termo cranial ele se refere, né, ao lado do corpo que está mais próximo à cabeça para facilitar a associação do nome. Geralmente lembra do crânio, né, aquilo que está mais próximo ou direcionado à região do crânio é utilizado cranial. Já aquele que está mais próximo à cauda, né, é utilizado caudal. Eu até dou uma dica aqui que usualmente, né, as pessoas se referem à cauda dos animais como rabo, né? Então, como na veterinária, ou os termos técnicos, eles se referem muito mais à cauda do que a rabo, então é interessante quem ainda não é habituado ir se habituando, ao invés de falar rabo, chamar de cauda, né? Porque o que acontece? Por exemplo, agora, no momento de estudar os termos, né, topográficos, algo que é mais caudal, a gente sempre lembra que está em direção à cauda ou mais próximo à cauda. A gente tem que lembrar que os termos eles são dinâmicos, então depende sempre do meu ponto de referência, ok? E também os termos eles podem ser utilizados em algumas partes do corpo, outras não. Por exemplo, o termo cranial ele pode ser utilizado no tronco do animal, né, na cauda, nos membros proximais ao carpo e ao tarso, ou seja, tudo que estiver entre o carpo e os tarsos e o tronco, né, ali para cima, né, porque o termo proximal se refere àquilo que está mais próximo ao tronco, quando está se referindo aos membros, e o caudal ele pode ser utilizado na cabeça, no tronco, membros proximais ao carpo e ao tarso. Vejam só que curiosidade. O termo cranial ele não pode ser utilizado na cabeça, tá? E já o termo caudal, sim, porque quando utiliza o termo caudal na cabeça, ele está se referindo à região das orelhas, certo? E aqui para frente, né, a região do focinho, da boca, já não é utilizado o termo cranial, ele é substituído pelo termo rostral. Quando eu me referi ao membro proximal, né, até a região dos carpos ou dos tarsos, é isso aqui. A parte do membro que está entre o tronco e aqui a região cárpica, utiliza-se cranial. E a mesma coisa entre o tronco, né, ou seja, desde a escápula lá até aqui os carpos, utiliza-se caudal. Para os membros posteriores ou pélvicos é a mesma coisa. Até os tarsos, cranial, e até os tarsos novamente, caudal. Ou seja, não muda nada entre membros torácicos e membros pélvicos quando a gente se refere à parte da frente e à parte posterior do membro. Agora, quando segue distalmente, os termos mudam. Tá? A gente vai abordar isso daí numa aula futura, mas eles mudam. Aqui os da frente eles passam a se chamar dorsal e os posteriores, né, palmar. Já nos membros posteriores, dorsal, a parte da frente, e a parte de trás, plantar. Tá? Então, voltando aos termos cranial e caudal, vejam só, digamos aqui, se a gente traçar uma linha, daqui para cá, caudal, daqui para lá, cranial. Mas isso muda. Se eu estiver, por exemplo, me referindo à escápula, né, eu posso falar, por exemplo, que a escápula ela é mais cranial do que a 13ª costela ou a 18ª, tá? Enquanto que se eu comparar o pescoço à escápula, eu posso dizer o seguinte, que o pescoço ele é mais cranial do que a escápula. Então sempre depende do meu ponto de referência, ao que eu estou me referindo e para onde eu estou indo. Tá? Então, ao comparar escápula e pescoço, tá? O pescoço ele é mais cranial do que a escápula.
tá? Já se eu for comparar aí invertendo escápula e pescoço da mesma forma, a escápula é mais caudal, porque a escápula está aqui, o pescoço está aqui. Então esse aqui está mais próximo da cauda do que esse aqui. Então ele sempre muda, certo? E assim, algumas dúvidas que geralmente os alunos fazem, algumas perguntas que geralmente os alunos fazem. É o seguinte, o termo topográfico eu uso só para cavalo, só para bovino? Não, gente. O mesmo termo que eu utilizo aqui, por exemplo, aqui é uma figura de um cavalo. Mas, por exemplo, uma outra literatura, igual aqui o Dice, ele utiliza o cachorro. Então, os mesmos termos que eu utilizo para o cavalo, tá? Os termos topográficos, eu utilizo para o cachorro, eu utilizo para o gato, para o bovino, para o equino, para o ovino, para o caprino. Ou seja, sempre são os mesmos termos topográficos. Tá? Os termos topográficos eles não têm variação entre espécies, diferente de muitas outras coisas que a gente estuda na anatomia e na veterinária, tá? Porque até mesmo dentro de uma mesma espécie existe variação entre raças, ok? Então, aquele termo que eu utilizo como cranial para o cavalo, eu utilizo como cranial para o cachorro, tá? O termo cranial no membro torácico eu utilizo até os carpos do cachorro, tá? Até os tarsos do cachorro. Então é a mesma coisa. Ok, galera? Muito obrigado. Até a próxima aula.